Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 10, dia 6 de setembro de 1911. Quem presta atenção a si mesmo cresce emagrecida. Continua quase sempre a mesma coisa, ou seja, com privações amarguíssimas e com o silêncio de Jesus, na melhor das hipóteses, faz-se ver e diz-me coisas repetidas, por isso não as escrevo. Recordo que quando eu lembro algum lamento por meu estado, me diz em meu interior: minha filha, paciência, te comporte como uma valente, como uma heroína. Ânimo, por agora deixe-me castigar e depois virei como antes. Recordo também que, estando pensativa, fortalecida de meu estado, me disse: minha filha, quem quer prestar atenção às dificuldades, às dúvidas, a si mesmo, é como aquelas pessoas exigentes que têm nojo de tudo e, em lugar de pensar em alimentar-se, pensam nas asquerosidades, embora não as houvesse, e portanto crescem emagrecidas, cadavéricas, e assim morrem. Assim é das almas que de tudo ficam pensativas, crescem emagrecidas, e assim morrem. Ele disse-me outra coisa, mas não me lembro bem. Então, esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos meus braços, que chorava forte, porque ouvia dizer que o queriam expulsar da Itália. Tomamos o caminho para a França e não o queriam receber. E meu sempre amável Jesus, chorando, dizia: todos me jogam, nenhum me quer, e eu, obrigado por eles mesmos, os flagelarei. Enquanto estava nisto, via ruas cheias de pedras de fogo, com grande dano de cidades. Vistes? Retiremo-nos, minha filha, retiremo-nos. E assim nos retiramos na minha cama, e desapareceu. Depois de outros dias, rogando-lhe que se acalmasse pelos tantos flagelos que se ouvem, me disse: minha filha, tratam-me como a um cão, e eu os farei matar-se entre eles.
como cães. Ó Deus, que espanto! Apresse-se, ó Senhor, apresse-se. Né? Então, nesse trecho tem 3 pontos interessantes, né? Para a gente poder meditar. A primeira fala de Jesus: minha filha, paciência, né? Luísa estava sofrendo, né? Luísa estava passando pela privação de não ver Jesus, de Jesus não vir. E Jesus vem e fala para ela: minha filha, paciência. Te comportes como uma valente, como uma heroína. Ânimo, por agora deixe-me castigar e depois virei como antes. Então, Jesus pede para que elas tenham coragem, ânimo, paciência e seja como heroína, né? Que visse tudo o que estava acontecendo à sua volta, né? Porque Jesus disse que iria castigar e depois voltaria, né? Para falar com ela. Voltaria a ela de novo. Mas naquele momento ele precisava, né? Precisava não estar ali perto dela, com ela, para ele castigar, né? Por quê? Porque o amor da Luísa atava Jesus. Porque Luísa fazia a vontade de Deus. Então, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, têm esse amor, né? Esse amor puro, fazem a vontade de Deus, né? Vivem essa febre do amor, acaba atando, né? Quando uma pessoa dá a sua vontade para Deus, já é o maior dos sacrifícios. Então, Luísa tinha feito isso. E por isso, muitas vezes, Jesus precisava se afastar para poder castigar, porque se ele mostrasse para ela, ele sabia que ela ia o impedir. Por quê? Porque ia causar sofrimento às criaturas e ela não queria que ele sofresse por causa do sofrimento das criaturas. Só que aí ele pede para que ela tenha paciência, para que ela se comporte, tenha paciência, que é isso que ele espera de nós. A gente sabe que as situações estão cada dia mais difíceis, né? E tudo está acontecendo num processo muito rápido, mas ele fala para nós: Cíntia, paciência, né? Paciência, não fique se lamentando pelo que você vê, pelas situações difíceis, mas tenha paciência, ânimo, coragem, né? É isso que ele fala para cada um de nós. Se comporte como uma valente, como uma heroína, né? Aí vem o segundo ponto. Recordo também que, estando pensativa, fortalecida do meu estado, me disse, né? E Luísa fala para Jesus: minha filha, quem quer prestar atenção às dificuldades, né? Quem fica focada nas dificuldades, as dúvidas, né? Quem fica presa nas dúvidas, a si mesmo, é como aquelas pessoas exigentes que têm nojo de tudo e, em lugar de pensar em alimentar-se, pensam nas asquerosidades, embora não as houvesse, e, portanto, crescem emagrecidas, cadavéricas, assim morrem. Assim é as almas que de tudo ficam pensativas, tá vendo? Ele fala que assim, as almas pensativas são aquelas almas emagrecidas, que ficam com nojo de comer, que não comem tudo, né? Não comem tudo, vê uma coisa e fica: ai, eu não quero isso, ai, eu não quero aquilo, né? Então você não engorda. Se você precisa tomar um remédio amargo, você não quer tomar. Então não faz bem para a sua saúde, né? Então, se você precisa passar por um alimento, jiló, tem pessoas que não gostam de comer jiló, né? Mas o jiló é necessário para a saúde, né? Então, se a pessoa não come, não tem a saúde, não tem o nutriente que aquela hortaliça produz, né? E fica emagrecida. Aí ele fala, ó: minha filha, quem quer prestar atenção às dificuldades, às dúvidas e a si mesmo,
É como aquelas pessoas exigentes que têm nojo de tudo e, em lugar de pensar em alimentar-se, pensam nas asquerosidades, embora não as houvesse, e, portanto, crescem emagrecidas, né? Você não engorda, porque você escolhe o que você quer comer e, às vezes, o que você come não é o certo. Então, ele fala, são essas almas emagrecidas, cadavéricas, e assim morrem. Assim é das almas que de tudo ficam pensativas, crescem emagrecidas e assim morrem, né? Então, as almas que ficam pensando em si mesmo, nas suas próprias dúvidas, nos seus medos, né? Que ficam o tempo todo só pensando em si, né? Então, são igual essas almas que escolhem o que comer, né? Que ficam pensando se vão comer, e o tempo passa e morrem e não cresceu espiritualmente, porque ficou focado em si mesmo, pensando nas dúvidas, pensando nas dificuldades, e aí morre e simplesmente não cresceu espiritualmente. Ele disse-me outra coisa, mas não me lembro, Luísa fala, né? Não me lembro bem. Então, esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos meus braços, que chorava. Então, ela teve essa experiência com o menino Jesus nos braços dela, que chorava forte, porque ouvia dizer que o queriam expulsar da Itália. Então, ele ouvia dizer que queria expulsar Jesus da Itália. Tomamos o caminho para a França e não o queriam receber, né? Então, ele foi para a Itália e não queriam receber ele. Foi para a França e não queriam receber ele. E meu sempre amável Jesus, chorando, dizia: todos me jogam, né? Todos não recebem ele. Nenhum me quer. E eu, obrigado por eles mesmos, os flagelarei. Então, por que é que Jesus está permitindo hoje os flagelos? Porque ninguém quer ele. A humanidade tem tempo para tudo, menos para Deus, né? Tem tempo para tudo, menos para Deus. Então, ele é obrigado a flagelar. Enquanto eu estava nisso, via ruas cheias de pedras de fogo, com grande dano de cidades. Vistes, aí Jesus fala para ela, vistes, retiremo-nos, minha filha, retiremo-nos. E assim nos retiramos da minha cama e desapareceu. Depois de outros dias, rogo-lhes que se acalmasse, pelos tantos flagelos que se ouvem, me disse, minha filha, tratam-me como a um cão. Jesus fala que tratam ele como a um cão, e eu os farei matar-se entre eles como cães. Ó Deus, que espanto, apresse-se, ó Senhor, apresse-se. Então, o que acontece? Jesus, ele vai para a Itália, jogam ele, né? Não aceitam ele, né? Ele vai para a França, a mesma coisa, né? Aí ele flagela a humanidade, só que ele pede para Luísa e ele se retirar dali, né? Daqueles lugares, para que não houvesse tempo dela ficar pensando, né, nessas coisas que ela estava vendo, né? Para que ele não olhasse, né? Para que não visse. E aí ele fala assim no finalzinho, ele diz: tratam-me como cães, como cão. E por isso que eles se matam uns contra os outros, porque não me ouvem, porque não me buscam, porque não querem fazer a minha vontade. Então, eles não querem fazer a minha vontade, minha filha. Então, eu não posso obrigá-los, só posso flagelá-los, só posso deixar que as preocupações
façam eles se degladiarem entre si, entendeu? E aí a gente fica assim pensando, como que Jesus está sendo esquecido, né? Hoje, nas escolas, fala-se muito pouco sobre Jesus, né? Na igreja, fala o Jesus glorioso, não fala do Jesus da cruz. Fala muito pouco sobre Jesus crucificado, né? E aí, a gente vê a situação, até que ponto a situação chegou, né? De tratarem Jesus como um cão. E por isso ele permite que eles se matem entre si, entendeu? É a própria humanidade que está permitindo que venham os castigos, né? Jesus, ele está mandando, por quê? Porque a humanidade não obedece, porque a humanidade não ouve a ele, né? Porque a humanidade não quer fazer a sua vontade, né? Querem fazer a vontade de Deus em partes, fazer a vontade de Deus naquele modo simples, né? De fazer só a metade. Só que Jesus, quando ele veio, ele não fez só metade, ele fez a obra completa. Então é isso que ele espera de nós, que nós façamos a nossa obra completa, que nós sejamos ele em toda a sua intensidade, né? Como ele foi. Isso é muito bom a gente pensar, a gente reler esse trecho, né? Eu quero convidar vocês a entrarem no site, né? Que tem os trechos, né? Vocês que estão vendo esse vídeo, lerem, meditarem e compararem a realidade desses escritos com a realidade que nós vivemos hoje. Amém? Fiat.